Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um tema bem importante, na minha opinião, né, e na opinião de vários estudiosos da área, sobre educação. Qual a minha experiência na área de educação nesse tempo todo que eu passei ao lado da minha mãe e a parte que eu tive trabalhando junto com ela, com as aulas particulares e até da minha formação acadêmica. Primeiro, eu acho assim. As pessoas são capazes de aprender. As pessoas têm capacidade de aprender, elas têm que tentar aprender, elas têm que querer aprender, tá? No ensino da matemática, minha mãe sempre dizia que a matemática é possível se ensinar para todos, só que basta tempo. Cada um tem seu tempo. Então, se você pegar um grupo de 20 alunos e você for ensinar matemática para eles, cada aluno tem seu tempo. Cada aluno leva, às vezes mais rápido, às vezes mais demorado, para aprender. É questão do tempo do professor, é questão do tempo que o professor dedica? Sim, mas principalmente a questão da matemática e de outras áreas do conhecimento, de se aprender, é o tempo que o aluno leva para ele aprender, o tempo que ele leva para ele querer se dedicar àquela disciplina, àquela matéria. A gente vê muitas vezes as pessoas, não gosta, mas você tentou fazer? Você teve apoio profissional para fazer? Não teve. Se teve, teve maus profissionais. Mas às vezes também parte das pessoas não querer se dedicar ao estudo. As pessoas não querem se dedicar porque leva tempo. E quanto mais tempo leva, mais difícil a disciplina se torna. Por que a disciplina se torna tão difícil? Quanto mais tempo se leva para a pessoa querer aprender. Porque fica só um lado falando. Só o professor falando lá, só o professor falando, o aluno ali sem a mínima vontade de fazer, você pouco vai sair do lugar. Você vai conseguir incentivar o aluno? Vai. Mas é muito pouco. Quando você consegue fazer o aluno se incentivar mais por aprender? Quando ele quer aprender. Quando ele se sente com vontade de aprender. É difícil forçar todos os alunos a tal determinada idade, cursar tal série escolar e fazer todo mundo acompanhar, cada um tem seu tempo. Muitas vezes minha mãe pegou alunos que eram considerados assim, casos bem difíceis. Ela conseguiu transformar nos melhores alunos da sala em questão de matemática. Leva tempo? Leva, mas leva entender o aluno. Quando o professor para, pensa e fala, não é questão só da minha matéria, mas é questão de entender o aluno. Eu quero entender o que os alunos precisam, o que determinado aluno precisa. Quando paramos para entender o que determinado aluno precisa, conseguimos assim fazer com que o aluno se desenvolva. É muito difícil ver os alunos não se desenvolvendo muitas vezes por questões familiares, questões pessoais, questões de todos os âmbitos. Mas cabe ao professor também entender o que é que está acontecendo, tentar entender. Às vezes é difícil, às vezes é difícil. A vida de professor não é fácil. Todo educador passa uma vida complicada. Por quê? Por que que o educador passa uma vida complicada? Você está falando de salário? Não estou falando de salário só.
Eu estou falando que muitas vezes os educadores encontram conflitos dentro de sala de aula para resolver e conflitos fora da sala de aula para se resolver. Muitas vezes as pessoas pensam que a educação lá, o professor, ele entrou dentro da sala de aula, ele deu sua aula e tchau, acabou dali para fora, ele é uma pessoa livre. Não. É uma profissão como médico, como advogado, como engenheiro, é uma profissão que leva dedicação. Os professores se dedicam além da sala de aula. Eles fazem coisas para trazer para a sala de aula, eles preparam a aula, eles fazem tarefas, eles convivem com a escola muito mais tempo do que o tempo que eles trabalham, certo? Do que o tempo que eles ficam lá dando aula. Na área que eu me formei, é possível ensinar as pessoas? É possível. É uma área formidável. A área do conhecimento, a área da documentação, a área da análise de documentos, da análise biblioteconômica e tudo mais. É maravilhosa a ideia. Só que leva tempo. Leva tempo para se dedicar. O aluno sai da graduação perfeito? Não, não sai da graduação perfeito. O aluno sai da graduação imperfeito e precisando seguir um caminho de pensamento dentro daquilo que ele se formou. Certo? Muitas vezes é complicado o caminho acadêmico desses alunos perante ao que ele encontra no mercado de trabalho. Muitas vezes é mais fácil para vários alunos não se dedicarem tanto a tais disciplinas, às vezes até a vários assuntos, e se dedicam a outras porque às vezes a facilidade impressiona. Minha mãe sempre dizia: tem alunos que vão ter facilidade em tais disciplinas? Sim. Ah, então eles são mais fáceis de aprender? Mais fáceis que você ensine eles? Nem tanto. Muitas vezes, quanto mais facilidade o aluno tem, às vezes ele pode causar o efeito contrário nas pessoas que estão à sua volta. Porque eu vejo isso de exemplo comigo. Por mais que você tenha cursado, feito, analisado, vai fazer as disciplinas, tudo certinho, vai fazer tudo bonitinho, chega na hora H, o que você precisa? Você precisa de tal disciplina para pegar tal projeto, para pegar tal ensino. E às vezes, quanto mais você demonstra que é esperto em tal área, muitas vezes algumas pessoas ficam receosas, ficam tímidas, ficam com medo, certo? Eu digo para vocês o seguinte, pela minha experiência nesse tempo todo, a questão do aprendizado vai do aluno e do professor. Não basta só o professor querer, não basta só o aluno querer. Incentivar o aluno é ótimo, incentivar o professor é ótimo, os dois juntos, maravilhoso. Só que também vai a questão do o que está acontecendo à sua volta. Isso influencia o que está acontecendo à sua volta, influencia e muito na hora de aprender. Eu estudei o ensino médio num tempo que pouco se tinha celular, pouco se tinha desenvolvido a internet de uma forma tão grande, e a gente tem aí uma análise do seguinte: naquela época era diferente do que é hoje? É diferente do que é hoje. Hoje os professores têm que conviver com os celulares, têm que dar aula por celulares muitas vezes, mas é ruim para os professores? Nem tanto, mas o que é difícil atualmente é a questão que há muito mais transferência de informação.
A informação anda numa velocidade muito grande. O documento, quando a gente forma o documento, muitas vezes o documento é seguido de várias fontes. Na área do conhecimento em que eu sou formado, a gente encontra que, com o avanço da tecnologia, o avanço da internet, muito mais os documentos têm muitas fontes. Quanto mais avançada a tecnologia é, mais fontes normalmente os documentos apresentam. Por que os documentos apresentam mais fontes? Porque eles circulam numa velocidade tão grande que é impossível saber a sua origem de forma integral. Ah, peguei um documento na internet que ele não tem autor, não tem quem escreveu, eu quero saber sobre a origem desse documento. É muito difícil. É como se fosse os contos infantis antigos que muitas vezes a gente não tem nem o conhecimento de quem que inventou. A informação hoje corre de tal maneira que muitas vezes a gente não sabe da onde ela surge nem para onde ela vai. É uma corrente sem fim. E quanto mais essa corrente é rápida, mais difícil para os alunos se dedicarem, porque quanto mais informação transbordando na cabeça dos alunos, mais confusos eles ficam. Quanto mais informação na cabeça dos professores, mais complicado fica ensinar, porque aí você se debate com uma coisa muito grande. O quanto os professores têm que estar atualizados para o mundo de hoje. A atualização hoje em dia é tão rápida que é muito difícil se manter atualizado sempre.